Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje, eu e meu amigo Nicolas Reis, nesta bancada. Infelizmente, vamos ter que voltar no assunto que a gente achava que já estava resolvido, né? Que é o Porto, né, Nicolas? Tudo bem? Tudo bem, Jean? Que novela, né? Interminável. Contagem regressiva das pessoas aí para estourar o champanhe e os fogos do Ano Novo. E o do novo governo é tentar reverter isso que parece, ou pelo menos dizem, estar decidido já. Pois é. Eu tenho acompanhado as manifestações de alguns vereadores, e todos os dedos apontam para o Décio Lima. E minhas fontes em Brasília também informam que, nas tentativas do Robson Coelho em conversar com autoridades, todos pediram ao Robson que se reportasse ao Décio Lima. Eu queria entender, do ponto de vista republicano, do ponto de vista do executivo, do ponto de vista do ANTAC, né? Como que isso funciona da Secretaria de Portos? O presidente do SEBRAE, que não deveria ter nenhum vínculo com os portos, a não ser que se fosse para fomentar alguma política pública no sentido de empreendedorismo, coisa do tipo, que não é o caso. É responsável pelo naufrágio da economia de Itajaí. Eu não... talvez tu tenha mais informação do que isso, inclusive está chegando de Brasília. Eu tive uma conversa com o Robson também, nos últimos dias, sobre isso, e até fisicamente ele tem se demonstrado, a gente vê da preocupação e da angústia. Procurou o governador do estado, que fez uma manifestação também, se não me engano, ontem. E diante do quadro que está posto, a gente já dizia que já era um problema do jeito que estava, né? Que é uma insegurança jurídica gigante, né? Porque é um contrato mal feito, comprado por outro, né? Mas, bem ou mal, os trabalhadores estavam trabalhando, os containers estavam chegando, né? Um alfandegamento meia boca ali, cheio de ressalvas, foi dado para poder fazer movimentação. Aí, de repente, vem essa tensão, e 31 de dezembro está aí, quer dizer, tem dia para chorar ou tem dia para sorrir, já com hora marcada, né? Será mesmo que Luiz Inácio Lula da Silva entregou o destino da 13ª arrecadação do Brasil? Itajaí é a 13ª arrecadação do Brasil ao presidente do SEBRAE? É isso mesmo, Nico? Eu quero crer que não, né, Jean? Vamos lá. A posição oficial eu também... não tem como não falar de Décio, porque onde se vai, o nome dele é citado, né? Não sei se por uma estratégia dele de alguma medida querer esse confronto e daqui a pouco trazer uma solução, ou porque simplesmente ele está ignorando esse assunto, né? A posição oficial dele, e eu já disse aqui para ti e para os nossos espectadores, eu sou ingênuo e gosto de ser, a posição oficial dele é a de que ele é presidente do SEBRAE e não tem nada a ver com isso. Se não me engano, foi uma nota que saiu no Diarinho. Ele disse, olha, eu sou presidente do SEBRAE e... Só um pouquinho que o teu microfone está aí. É que tu está falando assim, ó. Ah, tô falando assim? Então fala assim. A posição oficial dele já é de que ele é presidente do SEBRAE e não tem nada a ver com a história. Mas o que estranhou, né? Porque daí a gente vai desenhando as coisas, montando quebra-cabeça. Quando o Fórum Parlamentar Catarinense, que reúne os deputados federais e senadores de Santa Catarina, se reuniu na semana passada, eles fizeram um documento a favor da prorrogação da delegação para Itajaí, e Ana Paula Lima e Pedro Xay não assinaram esse documento. Compareceram? Sim, eles simplesmente não assinaram. Inclusive, eu li matéria no jornal, mas a deputada Ana Paula se manifestou dizendo que ela não assinou porque não conhecia direito o assunto, né?
Paralelo a isso, montando ainda mais o quebra-cabeça, a militância petista em Itajaí passou a atuar nos grupos de WhatsApp e tal, dizendo que o Lula salvou o porto de Itajaí, fazendo uma comparação com o governo passado. Então, parece que há uma orquestração política, né, um embate político colocado no ringue aí, entre direita e esquerda, né? O que eu acho um verdadeiro absurdo. Se é que é o Décio, né? Eu repito, sou ingênuo, prefiro a minha ingenuidade, prefiro acreditar que ele está falando a verdade e ele não tem nada a ver com isso. Mas se for o Décio, ele tem que entender o seguinte: muitos das 30% das pessoas de Itajaí votaram no Lula. Então é bastante gente. E essas 30% de pessoas que votaram no Lula, se a delegação não for prorrogada, vão estar prejudicadas, porque é a cidade inteira que se prejudica, não são só os eleitores do Bolsonaro. Então, fica um apelo, né, para que ele, se ele não tem nada a ver com isso, que ele passe a ter daqui para frente, passe a atuar em favor da cidade, pela delegação da autoridade portuária para cá. Vai ser o fim do mundo se federalizar? Não. Não. Pode ser que haja um processo de concessão em breve, de longo prazo, pode ser que um grande terminal venha para Itajaí, um grande operador, perdão, venha para Itajaí, como foi a IPM, movimente, há demanda para isso. Então, não é um cenário de terra arrasada. Agora, é evidente que a permanência da delegação aqui, traz benefícios para a cidade que são importantíssimos, porque se federaliza, todo o ativo do porto, todos os recursos que nós, contribuintes de Itajaí, investimos nas desapropriações, e são várias, por exemplo, isso tudo incorpora o patrimônio da União. Há um projeto para a construção de um pier de atracação de navios de cruzeiro, mais ou menos ali onde é o Centro Eventos, que é onde, tecnicamente, os engenheiros dizem é o melhor local. Aquilo vai para o governo federal de volta, então nós vamos depender do governo federal para fazer isso ou não. Ou seja, perde o turismo. O Parque da Atalaia é patrimônio do Porto, vai à União. Então nós queremos fazer um parque ali, né? E também, de novo o turismo, mas não só o turismo, o lazer do itajaiense fica novamente prejudicado, porque nós vamos ter que ficar pegando avião, batendo nas portas de Brasília para ver o que acontece. Além do que, a gestão local, quando você entende o Porto Itajaí é um porto no centro da cidade, é um porto diferente da maioria dos portos do Brasil e do mundo, que são, geralmente, em regra, afastados. Nós temos uma relação umbilical com a cidade. Tu imagina amanhã depois, elege um prefeito que não prioriza o porto e diz, por exemplo, o seguinte: olha, das 10 da noite em diante não trafega mais caminhão na rua. Ou até antes, não trafega mais caminhão na rua, em determinados locais. Isso prejudica o porto. Então, ter essa relação próxima e essa delegação é fundamental. E aí o aspecto político, né? Por isso que eu ainda sou um pouco otimista. O governo federal, gostem ou não, tem tido uma política de descentralização das decisões no que toca à questão portuária. Isso os próprios técnicos do Ministério dos Portos falam para a gente, eles estão otimistas também exatamente por conta disso. Então, o governo federal tem delegado. Por que não delegaria Itajaí? Delegaria, por exemplo, o que se fala, né? A gente fala, é tudo especulação que a gente lê na imprensa, mas, por exemplo, para a Companhia de Santos. Não faz sentido do ponto de vista do que o Ministério dos Portos tem feito nesse período. Então, assim, eu estou, lógico, como tu, Jean, como todos os itajaienses, extremamente preocupados. Acho que o Décio precisa, pela carreira que ele tem, pela reputação que ele tem, se explicar à cidade, se ele de fato não tem nada a ver ou se ele tem a ver. E se não tem, que passe a ter, porque ele é um itajaiense que ocupa um cargo importante em Brasília, que tem influência com o presidente da República. Décio Lima. Inclusive, eu acho que a gente devia, um parênteses, antes de falar com o Décio, nós devíamos um dia convidar o Lucas Lima para conversar aqui conosco, até para não parecer que a gente é só de um lado, né, Gia? E é um quadro muito bacana que eu acho que tem do lado de lá. Mas, Décio, os erros do Porto são vários. O Bolsonaro errou, o presidente Bolsonaro demorou a lançar o edital e, de fato, criou algum tipo de problema para a cidade, mas o presidente Lula errou muito feio, quando lançou um edital muito ruim que permitiu qualquer um ganhar a licitação, porque o edital foi feito para qualquer um e ganhou uma empresa do Nordeste que nunca operou porto na vida e vendeu esse contrato para a JBS. Um edital horrível. Então, se o Bolsonaro errou, o Lula errou e errou mais feio. E o maior erro de todos foi do atual governo,
na pessoa do prefeito Volney. Nós entendemos as questões de saúde, somos solidários, inclusive, ao prefeito Volney, por esse momento que ele passa, esperamos que ele se recupere, mas ele não teve competência e capacidade para, pessoalmente ou delegando a alguém, brigar, tanto na época do governo Bolsonaro quanto agora. Aliás, quando o Temer era presidente e o Volney era prefeito do MDB, existia um decreto que permitia a prorrogação dos contratos de delegação por até 70 anos. Ele tinha todas as condições políticas de prorrogar o contrato da IPM e não fez. Fez cara de paisagem. Deixou o contrato vencer, não atuou junto ao governo federal e, quando atuou em desacordo com o que era óbvio, ou seja, naquele momento, o evidente era uma concessão imediata e ele ficou brigando para manter a estrutura pública municipal, sem, no entanto, obedecer às questões de legislação, que era a transformação, desde aquela época, da autarquia em empresa pública. Isso só aconteceu agora, depois que o Robson foi eleito prefeito e o Rubens vice, porque eles atuaram junto à Câmara para que acontecesse, porque se dependesse do prefeito Volney não acontecia. Então, assim, Décio, ninguém está jogando a culpa no governo federal. Ainda, porque o governo federal ainda tem tempo de prorrogar a delegação. Tem até o dia 31 de dezembro. E tu podes atuar nisso. E se tu não atuares, é evidente que nós aqui vamos reproduzir o coro da cidade. E o coro da cidade vai dizer, porque vai ser a verdade, que o governo federal atuou contra Itajaí. Nós não esperamos isso, porque nós não merecemos isso enquanto povo e porque muitos, pelo menos 30% do povo de Itajaí confiou no teu governo. É perigoso partidarizar questões tão sensíveis do ponto de vista social e econômico, como é o Porto. O impacto que ele causa na cidade de Itajaí vai além das disputas partidárias, ideológicas e tudo mais. Obviamente que se é pela democracia que se luta, vamos respeitar. Que o governador é do PL, que o prefeito é do PL, que o vice-prefeito é do PL, que a maioria da Câmara é do PL. Não é a democracia que se defende? Não foi dessa forma? Alguém ganhou a eleição roubando? Não. Não, né? Até também ia ficar até feio falar isso agora, né? Então, assim, é o que está posto, é o que o povo escolheu, vamos respeitar, pô. Né? É muito triste ver as narrativas sendo conduzidas de maneira político-ideológica ou político-partidária. Mais uma vez, numa polarização intempestiva. A eleição já passou, né? Estão de olho na eleição de 2026, mas não assim, enfraquecer lideranças, enfraquecer governos, enfraquecer estruturas institucionais é uma burrice política sem tamanho que o país está tomando. O país tem tomado essas medidas, o país, quando eu digo os políticos do país, tem tomado esses caminhos, essas providências de maneira burra, ignorante, sabe? Visando o seu próprio umbigo, só que as estruturas estão derretendo. Não vai adiantar ganhar uma eleição para não governar nada, para não entregar nada para a população. Sabe? Esse negócio de financiar com poder público mais mandato e menos poder é uma coisa que está acabando com o país. A gente precisa acabar com isso. A gente precisa ter uma mesa limpa. Quem quiser jogar sujo, joga um sujo desde que o mundo é mundo. Mas tem que ter uma mesa do jogo limpo. E o Porto tem que estar nessa mesa do jogo limpo. Sabe? Se eu não for pai, então não é para acontecer. Se eu não for glorificado, se não tiver uma estátua, um busto meu na praça, não pode fazer. Pô, vamos parar com isso, gente. Sacanagem, pô. Ninguém é idiota, ninguém é burro. Nós vamos falar aqui. Como a gente tem informação, dentro da ANTAC, dentro da Secretaria de Portos, dentro de onde se chega no governo federal para tratar de porto, tem que dizer que tem que tratar com o Décio. Alguma coisa está errada? O Décio não é gestor do porto, nem de questões portuárias do Brasil. Então expliquem isso. Porque a população precisa do que o porto gera, em todos os sentidos. Não é só o caminhoneiro, não é só o trabalhador, é todos os impostos que são gerados
para atender. Gente, todo santo dia, chegam 10 famílias em Itajaí. Já estamos chegando perto de 8 a 10 mil pessoas por ano chegando em Itajaí. Isso precisa de vaga de creche, precisa de ônibus, precisa de escola para os mais jovens, precisa de saúde, precisa... Se nós não conseguirmos o financiamento para pagar essa conta do nosso desenvolvimento, nós vamos quebrar. Nós vamos quebrar, nós vamos virar uma cidade fantasma. Isso não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Nem para ti, Décio, que estás morando aqui. Né? Voltasse para Itajaí depois de tanto tempo. E a deputada federal Ana Paula, que se negou a assinar. Então, assim, vamos fazer funcionar. É bom para todo mundo, o Porto bombando, o Porto trabalhando. É bom para todo mundo. Não é bom para quem é contra, para quem puxa para trás. Aos trancos e barrancos se conseguiu alguma alternativa. A JBS, que era um bode na sala até ontem, agora está sendo tábua de salvação, porque quando a gente acha que não pode piorar, acontece isso. Então, assim, o Itajaí não merece isso, gente. Nem o Brasil. O Porto nada mais é do que uma porta do mundo na nossa cidade. O mundo acessa pela nossa cidade e paga bons impostos, paga altos impostos para fomentar nossa economia, nossos empregos, nossas escolas, nossos postos de saúde, nosso SIS, nosso Hospital Marieta, né? Todas as estruturas estaduais e municipais que aqui sustentam e apoiam a sobrevivência das pessoas. Poxa vida, sabe? Eu tô calmo hoje, tá, Nicolas? Eu fiz 7 dias de férias aí. Eu tô calmo, mas não tem como não se indignar com essa burrice política que os políticos estão construindo a cada dia. Virou aquele... Como é que chama aquele jogo que dá o tapa mais forte? E o povo no meio. E o povo no meio. Sabe? Sofrendo, precisando. Quer dizer, o trabalhador portuário que até ontem estava... Bom, está trabalhando, está saindo uns terninhos lá, está chegando uns vergalhão, está chegando não sei o quê. Agora já está, porra, vai parar de novo. Pelo amor de Deus, gente. Pandemia faz tempo que acabou. Tudo retomou. Aí o Porto está já aí por causa de picuinha política. O Carlos Chiodini assinou, Nicolas? Sim, sim. Assinou? Sim, sim. Inclusive, ele tem sido um parceiro, pelo menos é o que o prefeito Robson tem dito, né? Ele tem sido bastante parceiro na condição política disso junto a Brasília e muito particularmente nessa reunião da bancada catarinense. E é isso, né, Jean? Acabou a eleição. Eu achei muito legal o que tu falou da mesa limpa, né? É isso mesmo. A política tem o jogo sujo, beleza, todo mundo sabe, não vamos deixar de fazer política por causa disso. Mas as coisas que são sérias, elas precisam estar na mesa de quem está jogando limpo. E aqui um parabéns mesmo. Congratulações, deputado Chiodini, agora reconduzido à presidência estadual do MDB. Disputou a eleição contra o Robson Coelho aqui, uma eleição, inclusive, que teve embates bastante quentes. E esqueceu isso e, olha, agora vamos cuidar da cidade, das coisas que são da cidade. E já antes mesmo do prefeito Robson assumir, que foi adversário dele, ele já conduziu politicamente esse tema em Brasília. E é aquilo que eu falava, assim, revanche por revanche. Imagina o prefeito Robson criar uma revanche contra o Porto se for federalizado, né? Porque não o termo federalizar é um termo até equivocado, né? Ser gerido por outro lugar que não seja Itajaí, porque ele certamente essa administração vai ser passada para alguém. Mas imagina se o prefeito resolve dizer, olha, não transita mais caminhão na Rua Blumenau nem na Caninana, porque isso atrapalha os moradores. Não tem porto, Jean. Acabou. Não tem porto. Não adianta quem que administra, quem que não administra. É evidente que isso não se fará, não é? Mas eu quero só ilustrar o porquê que não é possível, porquê que não é razoável, porquê que é estúpido mesmo você criar picuinha política nesse momento. Agora, quero assim repetir, talvez não tenha ficado claro na minha primeira fala, eu não sei se é o Décio. Eu realmente não sei. O que eu estou dizendo é que o quebra-cabeça sendo montado está fazendo parecer que sim.
e ele precisa publicamente dizer se é ou se não é. Tu fez lá na primeira interrogação que tu fez para mim, Jean, será que o presidente Lula vai ouvir o presidente do Sebrae? Sabia que eu tenho otimismo nesse lugar, assim, ó, eu acho que essa decisão ainda não está tomada. Ele está ouvindo as pessoas e provavelmente percebendo o que está acontecendo. Eu fui numa reunião na Associação Empresarial do Conselho de Entidades, fui convidado, botaram meu nome lá na mesa, fiquei bem feliz. E o Patrola, que é um caminhoneiro, presidente do sindicato, ele fez uma defesa, ele disse, olha, nós temos que radicalizar, né? Ele usou essas palavras, ir a Brasília e muita gente, criar volume e mostrar que a cidade está descontente com isso. Tem até alguns pontos da fala dele que eu até não concordo, porque radicaliza demais, mas essa coisa das entidades se manifestarem, de fazer manifestação em frente ao porto, de, se possível, ir em comitiva a Brasília, final de ano é terrível, mas é uma solução que um trabalhador que vive isso na pele, que diariamente convive com outros trabalhadores, é ele que mais sente, porque se faltar carga para o caminhão, falta a ceia do Natal, né? Não tem, a gente sente menos, eles sentem muito. E se não tiver a delegação em 31 de dezembro, o alfandegamento demora no mínimo 6 meses. Então, são 6 meses que esses trabalhadores ficam sem trabalhar, e isso é muito grave. 6 meses é muito grave. Então, a cidade precisa também mostrar ao governo federal que essa ideia de interromper a delegação municipal é uma ideia absurda e que prejudica a cidade. E vamos fazer rebobinar a fita. Em 1995, quem construiu o processo de municipalização do porto na gestão municipal foi o prefeito Arnaldo Schmidt, certo? Num fim de governo. Inclusive, o primeiro superintendente do porto, quem estava ali nesse processo de transição, foi o Érico Laurentino, que era o vice dele à época, e que participou recentemente, e com muita competência, aliás, do governo do prefeito Volney. Quando o Paulinho Bornhaus foi fundamental, porque o governo federal primeiro precisava perguntar ao Estado se o Estado ficaria com o porto ou não. E o Jorge Bornhausen tinha perdido a eleição para o governo do Estado, para o Paulo Afonso, mas o apoiou no segundo turno. Então, o que eles pediram foi isso. Nós queremos a carta para que Itajaí tenha o porto municipal. Na sequência, entra o Jandir Bellini, que protagonizou uma das eleições, se não a mais disputada da história da cidade. João Roberto Schmidt contra Jandir Bellini. João Roberto era o candidato da sucessão do Arnaldo, que não podia ir à reeleição porque a lei à época não permitia. Por que eu estou usando esses 3 atores? E o próprio Amilcar, né, que sempre transitava isso. Porque são atores que eram adversários que polarizavam todas as eleições em Itajaí de uma maneira muito fervorosa. Eles eram adversários mesmo ao nível de serem quase inimigos, de não se cumprimentarem numa mesa. Mas eles entendiam que aquilo era uma questão de Estado, de cidade, que estava acima, na época, do PPB e do MDB, ou do PFL e do MDB. Eles se juntaram, se uniram para que esse processo que se inicia no governo do Arnaldo tivesse a continuidade que teve no governo Jandir e nós tivéssemos, portanto, esses 25 anos de delegação municipal. Perder isso nesse momento é um retrocesso absurdo e absoluto. E, assim, meus parabéns ao prefeito Robson, ao vice Rubens, estava com os 2 nomes na cabeça. Parabéns ao prefeito Robson. Eles misturam, né? Eles combinam. E o vice Rubens Angiolete. A superintendência do Porto, que a gente vê que está fazendo o possível. Mas, assim, governo federal, por favor. Não é, para finalizar, Jean, não é absurdo que o governo federal tenha algum tipo de gestão sobre o porto. Existe o Conselho de Autoridade Portuária, por exemplo. É só um exemplo, tem 1 milhão de coisas que pode ser feito. Mas o CAP pode voltar a ter um caráter deliberativo, como já teve no passado. O governo federal pode indicar o presidente e a maioria dos membros, ou parte desses membros, a sociedade civil, o município indica outros, e fazer uma gestão compartilhada. Mas a tomada de decisão tem que ser local. É fundamental que seja local, porque senão a gente pode ter... Repito, não vejo um cenário de terra arrasada, mas nós vamos ter prejuízos muito grandes e vamos sofrer tendo que, a todo momento, usar da política, usar de Brasília, para poder tomar decisões simples que podiam beneficiar o povo da cidade, no turismo e em diversas outras áreas. Posso fazer uma última pergunta só para deixar tu constrangido?
constranja-me. Nós dois vivemos para ver o Partido dos Trabalhadores prejudicar, esmagar, confrontar e humilhar trabalhador? Eu não vou me constranger, mas e também não vou responder que sim, porque eu ainda estou acreditando que não. Eu ainda estou acreditando que não, francamente, Jean. Assim, ó, lamento a postura da militância do PT de fazer esse confronto em grupinho de WhatsApp. É ridículo, é pequeno, é assim, estúpido, né? Só para ficar defendendo uma posição que nem é a posição oficial do Décio Lima, ou da deputada Ana Paula, ou do deputado Uxai. Então, assim, isso é ridículo, pequeno, baixo, e eu deixo para a parte da mesa suja, né? Da política suja. Agora, lembrando que não é um posicionamento do doutor João Paulo Tavares Bastos Gama, que é uma liderança do Partido dos Trabalhadores, mas não se posicionou nesse sentido. Isso é coisa do resto. É verdade. Agora, as autoridades, repito, se elas até logo não disserem, não partirem a essa defesa, e esses três que eu citaram, e de se colocar ao lado da comunidade itajaiense, aí eu vou responder essa pergunta a partir de 1º de janeiro e vou dizer sim. Aí eu vou dizer sim. Nicolas Reis, governo Robson e Rubens, eu não vou falar muito, tá, hoje. Eu tô analisando umas planilhas aí. É quase uma entrevista. Só posso te dizer que eu estou bastante preocupado, mas... E aí, qual é o teu posicionamento? Tivemos novidades aí, né? A indicação do secretário de Educação. Saúde, administração, Saúde, agricultura. Já faz algum tempinho, mas como tu estava de férias, a gente só tem e tu viajando, né? E eu também. Não de férias, mas viajando a trabalho. Jean, são nomes pouco conhecidos do público, né? Muito pouco conhecidos. Zero da política. Zero da política, totalmente técnicos. Pelo que eu pude ver dos currículos, por exemplo, de educação e saúde, que são os mais sensíveis, certamente, às pessoas, ambos doutores. Mas nenhum com a administração pública no currículo, né? Não, ambos professores da universidade. Não, ambos servidores efetivos, professores na universidade, mas sem nunca terem tido atuação política dentro dos governos, né? A gente torce, né? Não tem como fazer avaliação, porque nunca foram testados, mas há uma torcida muito grande para que eles possam retribuir essa confiança que o povo de Itajaí lhes deu através da nomeação que vai acontecer pelo prefeito e pelo vice. Eu só torço, Jean, acho que o Robson está cumprindo, Robson e Rubens estão cumprindo aquilo que prometeram, de formar um governo técnico, de não formar um governo político. Acho que até agora o mais político de todos sou eu, anunciado, e ainda na administração indireta, não estou nem na administração direta, dentro da administração direta, eles têm preservado aquilo que eles prometeram, ou se comprometeram com a população. Francamente, e falo isso também francamente a eles, acho até que podia ter um pouquinho mais de político. Acho que é importante, especialmente no núcleo central do governo, você ter pessoas que já tenham sido testadas. É verdade que quando a pessoa já foi testada, a reputação dela não está aquele brilho todo, porque já passou por momentos e momentos, mas tem muita gente boa, e muita gente boa, que podia ser aproveitada. Não foram, mas é uma opção, repito, que eu acho interessante. E vamos ver como é que o início do governo vai desenrolar, porque a caneta que nomeia é aquela que exonera. Então, se quem não atender a expectativa, e aí inclui eu também, certamente não vai continuar, vai ser trocado por outros nomes lá na frente. A minha preocupação única é assim, que uma cidade de 160 anos não pode se dar ao luxo de gastar milhões de reais em salário para as pessoas aprenderem, né? Então, a política é um negócio que tem que ter experiência. Ninguém contrata estagiário para ser diretor, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque é política. A eleição é política, o mandato é político e a execução é política, políticas públicas. Tudo é política. Então, dizer que vai fazer um governo sem política é natimorto, no meu entendimento. Mas também estou na torcida. Também estou torcendo, também criei expectativas enormes no sentido de
de ver funcionar, de ver as coisas andarem. Confesso que não tenho mais tanta esperança, mas a torcida se mantém. Esperança é outra coisa. Mas como ela é a última que morre, ela tem direito de variar mais, né? Aquela chama sempre fica acesa. Baixinha, mas fica. Mas estou bastante preocupado, porque eu sei como funciona, né? E eu estou 25 anos nessa lida e nunca vi um projeto sem experiência prosperar. Então, assim, se é um milagre, vamos esperar um milagre. Agora, acho... mas 100 dias de experiência, não sei o quê. Não, mas o dinheiro público não é o dinheiro privado, né? O dinheiro público é dinheiro público. Ele está ali para dar uma continuidade no investimento das políticas, fazer as coisas andar. Não é para dar curso de secretário, curso de ministro, curso de... Entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Como tu diz, pelo menos pode ter uma banda enorme, mas tem que ter maestro. Se não tiver maestro, né? Sabemos que nem o próprio Robson tem uma longa experiência, uma longa vivência, principalmente no executivo. Ele foi secretário adjunto de Portos, é isso? Não foi nem ordenador de despesa. Então, o Rubens, da mesma forma, vice-presidente da Câmara, não foi nem ordenador de despesa. É um outro mundo. Eu já falei aqui, política é de cabeça para baixo. E não adianta dizer que não vai fazer política dentro da política. É como não jogar futebol dentro do campo. Aí vai fazer o quê? Vai ficar olhando os outros fazer gol? É isso. Mas a esperança é a última que morre, tá? A minha expectativa é maior. Eu acho que as coisas estão no caminho certo. Pode ser que tenham equívocos que vão se mostrar no meio do caminho. Tomara. Mas eu acho que a cabeça do prefeito funciona bem. É boa. Não, isso aí ninguém tira. Mas, calma. Muita calma. Eu prefiro ousar do meio para frente do que... Porque queimar a largada é bem pior, né? Desclassifica queimar a largada. Agora, bater na 50ª volta é um acidente. Agora, queimar a largada desclassifica. Tô errado? Não. Na metáfora, não. Ô Nicolas, Anfri, tivemos avanços, alguma coisa? Eu ouvi um papo, uma fofoca. Minhas fofocas ultimamente não está muito boa, não. A fonte é boa. Que o próximo presidente da Anfri é o prefeito Pissarras, reeleito Thiago Baldi. Como que fica? Parece que tem um acordo aí, alguma coisa. Como que fica os interesses de Itajaí em relação ao Promobis representados nessa composição? Tu tem informação disso? Tem? Não, e é difícil fazer uma avaliação ainda, seria muito precoce, assim. Eu posso falar de maneira genérica o que eu penso, né? Eu penso que nos últimos 8 anos e mais intensificadamente nos últimos 4 anos, Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, que são os principais municípios, perderam um pouco de protagonismo. Exatamente no momento em que a Anfri ficou mega importante, porque começou a construir projetos importantes, uma gestão de muito recurso e a iminência de um financiamento gigantesco do Banco Mundial que pode ou pode não permitir a construção do túnel Itajaí Navegantes ou Navegantes Itajaí, que seria uma virada de chave absurda para toda a nossa região, desde todos os nossos municípios, mas, sobretudo, desde Penha até Bombinhas, né? Então, e uma revolução na mobilidade, principalmente para Itajaí Navegantes. O que acontece? A Anfri teve um diretor executivo por mais de 30 anos. Nunca se mexeu politicamente na Anfri. Mudavam-se os partidos, os prefeitos, mas a estrutura, geralmente, ela era fixa, de técnicos mesmo, né? Tanto é que pouco se ouvia falar, as pessoas nem sabiam que era uma indicação política, porque, embora fosse, não só o diretor executivo, a maioria dos cargos embaixo permaneciam porque eram cargos técnicos. De um tempo para cá, os municípios menores se organizaram, acho que por inércia dos municípios maiores, e como lá é um colegiado que se dá por maioria, são 11, e a maioria são municípios menores, os menores passaram a querer dar as cartas e ganhar as votações, se não ganhar, mas mostrar que iriam ganhar e tal. E aí passaram a trocar esses diretores, houve a criação de muitos novos cargos, essas indicações passaram pelos municípios menores.
Vejam, o colegiado é por maioria, Jean, mas o financiamento dessa entidade, quem paga a conta são os municípios maiores, porque é proporcional. Então, a maior fatia vem de Itajaí, a segunda maior fatia de Balneário Camboriú, depois Navegantes, Camboriú e depois se distribui pelos demais municípios. Então, o que eu penso, assim, eu não posso responder a tua pergunta porque eu não conheço o contexto atual, como é que vai se dar, quais conversas que já estão sendo feitas, mas é fundamental, e eu tenho defendido isso junto ao prefeito Robson, que ele converse especialmente com Balneário Camboriú, com Navegantes e com Camboriú, porque nós precisamos retomar esse protagonismo. O presidente pode ser o Balti de Pissarras? Óbvio que pode. Um baita de um cara, um puta de um prefeito. Porra, show de bola. Mas a gestão desses recursos que está saindo dos cofres dos municípios precisa se dar por pessoas desses municípios. Isso, para mim, é uma coisa muito simples e muito óbvia. E a informação que eu tenho, essa sim muito verdadeira, é de que o Banco Mundial não está exatamente satisfeito com a maneira como as coisas estão sendo geridas, exatamente pelo excesso de influência política que está tendo sobre o projeto. Então, existe um risco, não é um risco absurdo ainda, mas já existe um risco. O projeto do Promobis, que era um projeto piloto, super bem visto pela comunidade internacional até, com uma possibilidade de ser reproduzido em outros consórcios a nível de Brasil, né? Brilhava os olhos dos técnicos do Banco Mundial, por exemplo. Hoje já não está assim, já está sendo olhado com desconfiança. E é por essa razão que eu penso que é preciso uma guinada de direção. Não significa, eu não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, que os municípios pequenos não tenham que ter importância, interferência, tem que ter também, mas o peso tem que ser no mínimo 50-50. O município grande, município pequeno, porque, repito, os grandes é que pagam a conta. Então, eu particularmente sou, não de hoje, sempre, eu fui primeiro conselheiro da comunidade do programa Inova Anfre, lá em 2014, constituí uma comissão na Câmara para acompanhamento desse projeto, enfim, estou inserido desde sempre, né? Então, eu estou realmente um pouco preocupado e, da minha parte, eu falo isso publicamente sem problema nenhum, tenho dito ao prefeito Robson, prefeito, tente construir um protagonismo diferente do que foi no governo Volney junto à Anfre e se alia aos prefeitos das maiores cidades, especialmente Leonel Pavão e Juliana e o prefeito Liba de Navegantes. Veja que eu estou falando uma coisa completamente suprapartidária, PSD, 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 PL, né? E os demais prefeitos para criar ou recriar, reorganizar a Anfre de maneira que a gente não perca esse projeto que é tão importante e que é uma virada de chave. A gente ter que anunciar no futuro de que o túnel não vai acontecer seria um anúncio certamente desagradável, né? Embora a maioria das pessoas já sejam céticas. Mas eu já tive muito mais empolgado com ele, exatamente porque ele estava rodando muito bem e hoje eu já tenho as minhas restrições porque as informações que a gente recebe não são as melhores. Tomara que ele consiga equacionar, seja quem for o presidente da entidade, mas que nós, Itajaí especialmente, possa ter mais voz na tomada das decisões. Eu quero aproveitar o teu comentário para te dizer o seguinte. Nessa minha longa vida pública, teve coisas que eu tive que aprender sofrendo e os nomes vinham vindo na cabeça. E eu aprendi a separar democracia de democracismo. Democracia é aquele ato bom, aquele ato republicano, né? Onde você ouve todo mundo, você dá direito a voto a todo mundo. O democracismo é desproporção, é desproporcional, porque tu passa a dar direito de voto em quem não demanda e não paga a conta. Então vamos lá. Essa questão, basicamente, na largada, é financiada por grande parte Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú. Então, assim, é o Conselho Deliberativo. Eu não posso dar ao ovo, o direito de dizer qual vai ser o tamanho do omelete, senão ele nunca vai querer ser quebrado. Entendeu? Então, assim, Itajaí precisa, a região toda precisa. Mas eu não posso parar Itajaí. Vocês estão vendo aqui o que é passar nesse trecho da Ponte de Navegantes até depois de Balneário Camboriú.
Vocês sabem o que é passar por aqui? Eu não posso deixar isso na mão de Bombinhas, na mão de Luiz Alves. Não dá, gente. Então, assim, democracia, ótimo, vamos lá, é isso, é o caminho. Todos defendemos, somos democratas. Agora, democracismo é burrice. É burrice, é engessar. Sabe, dar poder para quem não paga a conta é embaçar, é engessar o nosso desenvolvimento. Então, a gente precisa se soltar, precisa cortar a corda dessa âncora e precisa tocar. Então, assim, espero que o Robson consiga construir um acordo decente, mesmo que o presidente seja o experiente empresário Thiago Balti, né? Porém, a equipe técnica toda, né, que dê o encaminhamento correto para que Itajaí possa fazer a sua parte. E senão, vai caber a Itajaí fazer o quê? Resistir. Se ela vai pagar a conta e seus interesses não estão contemplados, eu escutei de um secretário de uma cidade da região, quando eu encontrei com ele em Porto Belo, certo dia, perguntei para ele como é que estava a saúde, porque ele era secretário de Fazenda. Como é que estava a saúde do município dele? Ele disse, vai muito bem, é só comprar van e mandar para Itajaí. É isso que a Anfri nos vê. É assim que a Anfri nos vê. Você, Itajaí, está pagando a conta de todo mundo. E não está participando das decisões. Sequer das decisões. É. Então, assim, espero que o Robson, além de protagonizar, de respeitar o recurso público de Itajaí nesse contexto, também faça as discussões que estão pendentes em relação à saúde, em relação ao transporte, em outras questões que Itajaí está pagando a conta de muitos municípios ao redor. Porque daí fica fácil. É melhor ser prefeito de Navegantes que Itajaí daí. Né? Fica muito fácil. Qual é o próximo assunto, Nicolas? Não, Jean, primeiro eu queria dizer que como a tua habilidade de traduzir as minhas palavras de maneira mais claras e didáticas às pessoas. Eu fico nesse... Eu já falei aqui, eu sou prolixo, né? Eu fico tentando colocar as minhas ideias em palavras, o Jean vem lá e pau! Num tiro só. Eu tenho que usar uma metralhadora. Isso é levando pedrada na rua, pô. Tá certo. Ainda bem que tu entrasse de novo aí para levar umas pedradinhas e aprender mais um pouco. Mas é que eu... Não, o casco aqui é duro, tá? Isso aí tá bem duro. Eu construí a minha leitura política no meio mesmo, né? Trabalhando e eu não tive a oportunidade de vivenciar tudo isso no mundo acadêmico, né? Teve que ser no mundo prático. Por isso que, às vezes, eu acho que eu tive que ser mais claro, porque as pessoas com que a gente lida na política nem sempre estão preparadas para ouvir, né? Mas o sentimento é o mesmo, né? O propósito é o mesmo, é uma questão de propósito, independente da linguagem que se usa, da forma como se posiciona. A preocupação que eu tenho é justamente o propósito, né? O propósito estando claro, o que vai acontecer fica tudo transparente, dá para discutir, né? Dá para fazer. E parceria privada. Fosse estudar mais um pouco, o que nós temos de novidade aí? Fui estudar um pouquinho, já que tu perguntou, sou obrigado a dizer que comeu dinheiro, tá, gente? Não usei o dinheiro de ninguém. Aliás, as passagens estão caras para burro, quase que eu não fui, mas arrumei um voo razoável. E fui num seminário de PPPs que refletiu sobre os 20 anos da lei das PPPs. PPP, a gente usa PPP para tudo, né? Concessão, e o termo, no ponto de vista genérico, é isso mesmo, mas a PPP da lei, elas são diferentes, elas são mais restritas. E como a Itajaí Participações, que é o lugar onde o prefeito e o vice me convidaram para estar, é um lugar que, além de cuidar do centro de inovação, além de ter que tocar o distrito de inovação, também é o lugar onde a lei municipal diz que as PPPs têm que ser ou podem ser gerenciadas. Eu precisava entender um pouquinho melhor. Lógico que a minha equipe lá é pequena, mas nós conseguimos uma diretora que entende disso muito, inclusive foi ela que me sugeriu ir ao evento. E foi excelente, Jean. Excelente pelos painéis, porque deu para compreender bem os objetivos da lei, o que já avançou, o que não, o que os órgãos de controle ficam mais em cima, o que não. E também fiz conexões importantes. Conheci o presidente da SC Participações, né, que é a mesma coisa da cidade de São Paulo. A SC Investimentos estava lá também, e outras do Brasil inteiro. E aí aproveitei para fazer network, para conversar, para perguntar o que funciona, o que não, como é que faz, como é que não faz, como é que são os contratos e tal. E fui entendendo
exatamente porque eu não quero chegar no dia primeiro e ter que ficar aprendendo e gastando dinheiro público para aprender, né? Estou tentando aprender isso já, né? O seminário foi um dos lugares em que eu fui, mas eu tenho estudado bastante toda essa legislação e a operação disso para que a gente chegue no dia primeiro, já possa montar um programa de parcerias público-privadas para Itajaí. Isso já está desenhado na cabeça do prefeito Robson e agora nós precisamos transformar esse desenho da cabeça dele num desenho mesmo, de organograma, de projeto, até chegar a um termo de referência, enfim, para licitação. E foi muito legal pelas conexões que a gente construiu lá e pelo entendimento que os painéis nos deram. Eu gosto de estudar, né, cara? Por isso que eu fiquei prolixo, eu acho, né? Eu fico falando como se eu estivesse numa sala de aula com as pessoas, né? Mas é isso, vai sair PPP, gente, vai sair. É só... Sabe o que tu deverias fazer? Dá uma assistida novamente nos teus vídeos da Câmara, porque tu já pegou... Né? Era mais curtinho, porque tu tinha tempo, ele tinha o tempo, né? Ele tinha que cumprir o tempo. Não, mas daí deixa eu te contar a história. Então, quando eu cheguei na Câmara, eram 10 minutos por vereador. Eram só 12 vereadores. Aliás, que tempo bom de 12 vereadores. Se puder reduzir essa Câmara, reduz. Porque ser vereador em 12 é uma maravilha. Aí era 10 minutos. Aí nos 10 minutos dá para falar um monte de coisa. Aí reduziram para 5. Eu fiquei puto. Foi na eleição foi na legislatura que eu não estava, né? Que eu não concorri à eleição. Reduziram para 5 minutos. Aí quando eu voltei, 21 vereadores e 5 minutos. 21 vereadores para tudo é ruim. Mas enfim, no plenário é horrível. E aí 5 minutos eu tinha aquela montanha de coisa para falar. Aí o relógio ia ali, o cronômetro baixando. Eu tinha que dar Agora é 8, se eu vou assistir um pouco mais. Agora é 8, né? Eu acho que aumentaram? Acho que é 8, 8 é melhor. Falando em vereador, já gostaria de anunciar aqui para as próximas semanas, provavelmente nós vamos fazer 2 programas por semana. Nós vamos começar a trazer os vereadores eleitos para a nova legislatura aqui para começar a conversar. Eu com o Nicolas aqui, a gente trocou uma ideia, a gente tinha toda uma agenda que a gente tinha que cumprir até hoje, né? Com essa questão do Porto e o retorno das nossas viagens aqui. Mas aí, a partir de semana que vem, provavelmente nós vamos ter 2 programas por semana, porque nós vamos gravar com os vereadores eleitos que quiserem comparecer, óbvio. A gente vai iniciar os convites essa semana e vamos começar a trazer para entender esse pessoal que tá assumindo, qual é a ideia, como vem tudo isso, quais as políticas que devem adotar, se estão integrados com essa agenda da cidade que já está bastante latente, praticamente não descansou depois da eleição. Quer dizer, já tem uma temática muito forte para trabalhar, independente de cada bandeira, de suas bandeiras. Existe muita agenda para assumir de governo, de governança, né? Então a gente vai começar semana que vem. É isso, patrão. É isso, vai ser legal ouvir os vereadores. Vou sugerir o Jean que bote já um reloginho aqui, cronometrando, para eles aprenderem a falar rápido. Mas eu só quero, antes de dar tchau, aproveitar esse gancho, assim, né? Esses vereadores eleitos, especialmente os novos, poderiam também se aliar a essa agenda do Porto, não que não estejam, mas buscar a relação que eles têm, certamente, com parlamentares dos seus partidos ou das suas relações. E antes mesmo de assumir o mandato, pegar um aviãozinho para Brasília, gastar um pouco de dinheiro também, até para aprender, para não só depois ficar gastando diária, e mostrar que a cidade, porque essa hora, gente, todo mundo é importante, todo mundo, o empresário, o trabalhador, o político, o não político, todo mundo é fundamental para gerar esse clima de insatisfação na cidade, para que o governo federal veja que se não tomar a decisão, porque na verdade a tomada de decisão é prorrogar, né? Então, se não tomar a decisão de prorrogar e o Porto automaticamente ser transferido à administração federal novamente, isso é um prejuízo para a cidade. Cabe a vocês também, como lideranças políticas que são, constituídas que estão, lutar pela gente. Da minha parte é isso, Jean. Acho que falamos bastante já dos temas centrais. Foi muito bom voltar, revê-lo bem rejuvenescido, restabelecido. Bastante gripado, de menos 4 graus para 30 graus. Faz parte. Nicolas, eu queria até aproveitar para a tua observação, muito importante, muito relevante, que é a questão do posicionamento público dessas lideranças eleitas, né? Eu praticamente não vi.
né? Eu vi de entidades de classe, vi de trabalhadores portuários, de entidades de trabalhadores sindicais e tal, mas realmente manifestação pública de lideranças eleitas, tirando Robson Rubens e Ana Carolina, se não me engano, eu não vi. Beto Cunha, alguma coisa ali, porque também já... É porque os dois já estão na estrada também e tal, mas eu digo dos novos, dessa nova... Jean, tem que chegar na Casa Civil. Tem que chegar na Casa Civil. Os vereadores do PL, eles têm o senador Beto Martins, que é um senador que tem relação com o Porto, né? Ele foi secretário estadual de Portos. E tem relação com a Casa Civil, sabe? Eu tenho certeza que se esses vereadores todos do PL se reunirem, pedirem, olha, a gente precisa até o dia 31 de uma audiência com o chefe da Casa Civil, ou com o subsecretário de Assuntos Federativos, com alguém foda lá em cima, com alguém que tenha a caneta, eles vão conseguir. Eu conseguia quando eu era vereador, por que eles não vão conseguir agora? Então, eles precisam se mobilizar também e fazer isso acontecer e demonstrar politicamente que a cidade está satisfeita. O senador Jorginho também podia, né? Ele só fez o governador. vídeo, Mas eu acredito que ele esteja agindo, pelo menos eu espero. Será? Que sim. Vamos ver, vamos torcer. Só viu o vídeo? Sim. Até agora ele criticando o governo federal. Mas ele, porque isso é uma peça que inclusive está dentro do governo dele, né, em função da contemplação da esposa do Luiz Henrique, né? Então, né? Vamos tirar essas máscaras aí, vamos baixar as espadas e vamos cuidar do interesse do Itajaí, que é bem melhor. Gente, um abraço, muito obrigado mais uma vez por sua audiência e até semana que vem.